modelo, o primogênito entre muitos irmãos. Nós oferecemos a Ti, Senhor, o nosso louvor. Oferecemos a Ti a nossa confissão. Deixamos no Teu altar as nossas ansiedades, confessando e confiando no poder que há no Seu nome. Receba, Senhor, o nosso louvor. Sabemos que o Senhor é sim o Alfa e o Ômega, início e fim. Tudo foi criado por intermédio da palavra e lá o Senhor está. Então, nesta noite, Senhor, uma vez mais, fale ao nosso coração e transforme-nos à semelhança daquilo que Tu és, pois precisamos de Ti, confiamos em Ti e Te adoraremos por todos os nossos dias e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos aplaudir Ele uma vez. Antes de você se assentar, abra sua Bíblia comigo no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Nós vamos ler somente 2 versos, Ruth 1, 16 e 17, a nossa reflexão. Diz assim o texto: Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de Ti. Oremos uma vez mais. Senhor, continue conosco e agora dá-nos a atenção devida e ajude-nos a entender, a receber e a viver a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. Nós iniciamos nessa manhã uma nova série de mensagens que eu chamei de reparação e continuidade. Você que não pôde estar aqui pela manhã, assista a parte número 1 para você entender tudo que nós iremos trabalhar. Mas a ideia é o seguinte: o objetivo é olhar para alguns personagens da Bíblia de vários períodos históricos e aprender como que eles lidaram com as suas frustrações, com seus erros, com seus acertos, quando eles tiveram que retornar, quando eles tiveram que recomeçar, quando eles tiveram que mudar drasticamente uma rota e um caminho, e perceber as consequências disso. As boas consequências ou as consequências difíceis que tiveram que enfrentar, para que todos nós possamos aprender a lembrar das nossas quedas, a enfrentar os nossos problemas, não ter medo daquilo que passou, para que assim a gente possa reparar, retornando, restaurando, para prosseguir sempre com um novo conhecimento, com uma nova atitude, pois o melhor aprendizado é aquele que eu vivi, que eu superei e que eu transformei depois de ter passado por ele. Esse é o melhor, porque é o seu, é o que você viveu. E é essa a ideia dessa série. Então essa série é para nos ajudar nesse sentido. E hoje à noite nós vamos pensar sobre 2 mulheres incríveis da Bíblia. E o nosso foco vai estar aí no livro de Ruth, que acontece dentro do período dos juízes. Quando nós falamos do período dos juízes na Bíblia, nós estamos falando em cerca de 1380 a 1050 antes de Cristo. É um período muito conturbado. Você tem que imaginar que acabou ali as conquistas de Israel, os 5 primeiros livros de Gênesis e Deuteronômio. Josué você conquista e depois você vem um outro momento, que é esse momento tenebroso dos juízes. E nesse momento tenebroso dos juízes existe uma máxima sobre esse livro, e é o seguinte: naquela época, naquele tempo, naquele momento, não havia rei em Israel. Em outras palavras, cada um fazia o que parecia certo. Então, na pluralidade de ideias, onde não existe uma liderança dando um foco, os juízes estavam vivendo um momento terrível. Quando o juiz fazia então aquilo que Deus queria, alguma coisa dava certo. Quando os juízes faziam aquilo que Deus não queria ou não havia falado, as coisas davam extremamente errado. E essa é a história do livro inteiro. Bons exemplos, maus exemplos, mas no geral um período muito difícil de viver. Chega então neste momento, neste drama de vida, acontece lá na cidade, na região de Belém,
um momento de muita fome. Crises de fome eram muito comuns no mundo antigo, e Belém foi afetada. É interessante porque o lugar que tem no seu nome o significado de casa de pão ou casa do pão, ficou sem pão para comer. O que acontece quando num lugar acaba a comida, todo mundo foge em busca da comida onde quer que ela esteja. E não foi diferente nessa época. As pessoas, cada um foi para um lugar, e especificamente um casal sai então de Belém e vai para o território de Moab. Eu trouxe aí um mapinha para você ter uma ideia do que eu estou falando. Está vendo ali? Kingdom of Moab. Ali do lado do Mar Morto, embaixo, você tem o território antigo chamado Moab. Ali então que temos todas as histórias referentes aos chamados Moabitas. Esse território, passa para o próximo mapa, para você vai ter uma ideia, é o que hoje nós chamamos de território da Jordânia. E Moab quem seria o pai dessa nação? Seriam um dos filhos de Ló. Nós temos então os Amon e Moab, ou Meav, e aí nós temos então Amonitas e Moabitas. E esses estiveram e viveram grandes dramas com Israel. E esse período então, já que você tem um conflito entre povos, ir para lá seria o último recurso. Mas essa família, não tendo o que comer, vai para esse lugar, mesmo sabendo que há conflitos. E lá eles se estabelecem em Moab. A vida passa. O pai, o chefe da família, chamado Elimeleque, morre. A sua esposa, chamada Noemi, então se torna uma viúva. Eles tinham 2 filhos. Esses filhos se casaram em Moab com 2 mulheres moabitas. E esses 2 filhos morrem. Então imagine um clã que antes era composto de 6 pessoas, 3 homens, 3 mulheres, morrem todos os homens, num momento histórico que, quando se falava de provisão da família, a provisão estava quase toda nos homens. Então essas mulheres, elas têm que tomar uma atitude diante disso. Nós sabemos que por cerca de 10 anos eles passaram ali na região. Em outras palavras, em 10 anos, se alguém aqui já morou em algum país ou em uma outra cidade, sabe que em 10 anos você já está bem habituado no lugar, você já se acostumou totalmente. Tem, é claro, que lembranças, mas a cidade já é sua já. Mas, como eles não tinham mais esse apoio, esse suporte dos seus maridos, elas tomam uma decisão. Então a matriarca, Noemi, decide fazer o quê? Eu vou voltar para minha terra. E por que voltar para minha terra? Porque as notícias começaram a aparecer de que a fome havia passado. Em outras palavras, haviam superado esse momento. Então, nada mais justo, nada mais natural do que ela falar: eu volto para minha terra, lá eu tenho os meus conhecidos, lá eu tenho a minha porção e eu vou refazer a minha vida. No caminho, então, estão as 3 mulheres, e a matriarca Noemi começa a pensar: poxa, mas essas meninas aqui do meu lado. E ela tem uma ideia: meninas, negócio é o seguinte, voltem cada uma para suas casas, deixa eu voltar para a minha. E Noemi fala um negócio muito forte. Ela fala o seguinte: vá e voltem presta atenção, o seu povo e para o seu Deus. Volte então para onde você viveu, para onde você nasceu. Lembre-se então que essas mulheres eram moabitas, elas haviam nascido lá. Então volte, não vá comigo para outra terra. Uma delas olha para Noemi, ali dá uma crise de choro nas 3, não, vamos ficar com você, e ela vai insistindo, dizendo volta, 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 até que uma delas decide voltar. Só que Ruth olha essa cena de despedida, e ali, com certeza tomada pelas suas emoções, pelas suas histórias, pelo seu amor pela sua sogra, não tem coragem de deixá-la. Não tenho dúvida que para muitas seria esse o grande momento de alegria, né? Tchau, sogra, nunca mais. Mas para ela foi diferente. Aqui nos mostra que Noemi era uma daquelas sogras que deve ser o sonho de consumo de todo e qualquer homem. E ela olha para Noemi, para sua sogra, e faz essa declaração que é um dos temas mais usados em casamentos. Se fizer uma estatística, um dos versos mais usados em casamentos é esse verso aqui da fala de Ruth. Olha, não me obrigue, não brigue comigo, não mande eu ir, porque eu vou te acompanhar, onde você for eu irei, o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, onde você morrer eu vou morrer, ali eu vou ser sepultada, e que Deus me castigue se eu mudar de ideia no meio do caminho. E aí, Noemi, diante dessa declaração linda,
simplesmente se aquieta e fala: vamos embora então, minha filha, vamos para Belém. Chegando em Belém, as duas estão lá, as notícias começam de novo a pipocar. A Noemi voltou. A Noemi voltou, e a Noemi voltou agora com outro status. Ela tem o status de uma viúva. E as pessoas então vão até ela e dizem: Noemi, você voltou? E Noemi significa agradável. Mas Noemi olha para a sua situação, para a sua tristeza, e olha para a população, para o povo, para a comunidade em que ela volta e diz o seguinte: gente, vamos parar com esse negócio. Não me chamem mais de agradável, porque a partir de agora o meu nome é amargura. O meu nome agora é amargurada. Eu não tenho motivos para ser mais a Noemi agradável. E aí vem o chocante dessa mulher. É lindo o que ela fala. Ela fala: o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Essa mulher é corajosa. Essa mulher é verdadeiro cabra macho. Porque ela não tem medo de dizer o seguinte: quem faz e quem deixa de fazer é Deus. Ela não põe capeta no meio. Ela não fala está amarrado. Ela não joga a culpa em quem não tem. Ela fala: eu tinha uma vida. Nós fugimos da fome. Nós conhecemos a comida. Mas Deus sim permitiu que o meu marido, que os meus filhos... Eu não sei que dor é essa. Você imagina? É uma dor inimaginável. Marido e filhos morrer. Então ela fala: foi o Todo-Poderoso que trouxe essa desgraça, este desfavor. A agradável Noemi agora se tornou uma Noemi amargurada. Então esse é o contexto. Ela não quer pensamento positivo. Ela não quer ninguém falando para ela: Noemi, tudo coopera para quem ama a Deus. Ela não quer esse papo. Ela já corta na raiz as conversinhas. Ela fala: eu estou pronto para encarar a bucha, porque foi Deus que está por trás disso. Quem você se lembra quando fala desse tipo de linguagem? E quem você tem que se lembrar quando fala desse tipo de linguagem é Jó. Jó, da mesma forma, ele fala assim: negócio seguinte: olha, eu constituo Deus como meu advogado contra ele mesmo. Deus, seja o Senhor aquele que me defenda contra o Senhor. Porque eu não estou entendendo nada porque está acontecendo isso comigo. Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Ela então olha, e aí o texto dá uma dica para a gente que é fantástico. O texto diz assim: que ela voltou e que era o início da colheita. Porque mesmo que ela saiu de Belém inicialmente, saíram de Belém porque não tinha colheita e porque não tinha comida. Quando ela volta, era o início daquilo que não tinha quando ela saiu. E ela volta agora e a colheita está acontecendo. Guarde esse detalhe na sua mente. Ela olha então e a vida tem que continuar. E Ruth, extremamente proativa, essa mulher tem uma personalidade incrível. Ela de imediato você fala: eu preciso ir atrás de comida. O que nos mostra que talvez Noemi já tivesse uma idade avançada, que não pudesse estar no campo trabalhando. Trabalhar na agricultura tem um tempo limite de trabalho. E aí Noemi fala: eu vou atrás de espigas, eu vou atrás daquilo que eu possa comer. E o que significava isso? Significava isso que com certeza ela ouviu que em Israel era uma lei bíblica. Quando alguém colhe, alguém não colhe tudo, deixa um pouco no chão para o estrangeiro ou para o necessitado pegar. Sabendo disso, ela vai. Ela não tinha campo, ela não tinha trabalho. Ela vai atrás então da aplicação dessa lei. E ela cai no campo de um homem chamado Boaz, que por incrível que pareça, ou por aquilo que Deus faz e só Ele faz, era também da família do marido de Noemi, eram do mesmo clã. O homem olha essa mulher ao chegar no campo, já alguma coisa chama a atenção dele, ele se encanta com ela e pergunta: quem é essa mulher? E aí você ouve uma frase linda que a gente não pode deixar passar. Boaz, quando chega para falar com seus funcionários, o cumprimento dele é o seguinte: o Senhor esteja com vocês, funcionários. E os funcionários olham para ele e respondem: o Senhor te abençoe. Olha que bonito. Então ele tem uma relação ali muito mais avantajada no sentido espiritual, de que ele conversa em salmos e hinos e bênçãos com os seus funcionários. E ele pergunta: quem é essa mulher? Essa mulher aí é aquela que veio com a Noemi. É a moabita. Ela trabalha sem parar, ela é incansável, é o que nos diz o texto.
Boaz não perde um segundo, vai atrás de Ruth e fala o seguinte: minha filha, pode colher aqui à vontade. Mais que isso, você tem a partir de hoje acesso à água, você pode ficar com os meus ceifeiros e não saia desse campo. Ele gostou dela, foi amor à primeira vista. Não saia desse campo, ninguém vai te perturbar. Pelo contrário, eu vou pedir para eles deixarem até mais comida no chão. E olha, funcionário, se ela pegar alguma coisa que vai além do chão, não se preocupe, deixa ela pegar o que ela quiser. Então teve graça manifestada de Boaz para Ruth. Ruth, diante dessa cena, começa a manifestar, presta atenção, a sua proatividade espiritual, mesmo sendo uma moabita. Em outras palavras, sem o pedigree da espiritualidade de Israel, ela se inclina, ela se prostra. Gente, quem se inclina e se prostra é Abraão. Quem se inclina e se prostra, reconhecendo o homem e que adora a Deus, é o patriarca. Moabita não podia fazer isso. Mas ela já tem tanta coisa dentro dela, que ela já tem o rito, mesmo sem conhecê-lo. O Don Richardson chamaria isso de fator Melquisedeque. Coisas de Deus que se manifestam em culturas, em nações, em gente, em povos, em línguas, em costumes e tradições. Ela se inclinou, prostrou, gente, botou o rosto em terra na frente desse homem e disse: por que achei favor aos seus olhos, a ponto de o Senhor se importar comigo, eu, uma estrangeira? Boaz respondeu: contaram-me tudo o que você fez, a sua fama já está por aí, tudo o que você fez pela sua sogra. Ao invés de abandoná-la, você ficou com ela. E as frases continuam, os elogios sendo trocados, que o Senhor te retribua. E disse ela: continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu encorajamento. Eu não sou uma das suas servas, mas o Senhor olhou para mim. E está lá o Boaz, só olhando de longe, dizendo: cuide dessa menina, dê comida para essa menina, faz ela fazer, permita ela fazer o que ela bem entender. Deixe mais sobras para ela. O tempo passa, Noemi, mais sábio, mais experiente, sabe que tem que dar um jeito na vida de Ruth. Ruth, você deve arrumar um lar. Ruth, você deve se casar, você deve continuar a sua vida. E aí, a querida sogra dá um caminho para ela, que é um caminho muito interessante. Que é: olha, se prepare. Sabe o Boaz que você gostou dele? Ele gostou de você, ele é do clã. Tem mais um detalhe: ele é um resgatador. Em outras palavras, ele é alguém que tem a liminar nas mãos para cuidar das nossas heranças, das nossas terras. Você vai ter que se apresentar a ele. Eu te aconselho, minha filha, vai, se perfume, coloca sua roupa bonita, vai até ele e preste atenção nisso. E desencubra os pés dele, toda perfumada, vai até lá, descubra os pés dele e deite-se. O que significa descobrir o pé e deitar? Ruth, vá até ele e faça isso. E a Ruth, tranquilamente, pacificada, a Bíblia diz que ela vai e faz tudo o que a sogra havia recomendado. Essa mulher é ensinável. Essa mulher, ela teve proatividade de não abandonar quando podia. Essa mulher deixou o seu amor ser maior do que a sua individualidade. Essa mulher ouve, aprende e aplica imediatamente. Ela está pronta para sempre aprender. Ela vai e faz exatamente isso. Boaz tinha acabado de comer, beber, deita entre os grãos, é o que a Bíblia nos diz. E quando chega lá em algum momento da noite, ele olha e percebe que tem alguém nos seus pés, e não era um gato. Era uma gata. E ele olha para ela: quem é você? E ela diz: sou a Ruth. E ela fala exatamente o que a sua sogra disse: estenda a sua capa sobre a sua serva, pois o Senhor é um resgatador. Sabe o que ela estava acabando de fazer? Ela estava fazendo isso no tempo moderno. Você quer se casar comigo? Ela pediu ele em casamento. Então, mulheres, fiquem tranquilas se um dia chegar esse teu momento. Não há essa neura. A Bíblia já desde Ruth já toca nesse assunto. Desde Ruth. E ele olha para ela e fala assim: meu Deus, você poderia ir atrás de, preste atenção, mais jovens, mais ricos ou mais pobres. Não eu.
Ele tem uma autoestima complicada, ele é rico, porque alguém mais rico que eu, beleza, né? Mas ele coloca o mais pobre do que eu, em outras palavras, não. Você escolheu o que não deveria se escolher, minha filha, você faz cada coisa cada vez melhor. Eu farei por você tudo que você pedir. Uau, conquistou o cartão de banco, irmãos. Tudo que você pedir. Todo mundo fala que você é mulher virtuosa. Sim, eu sou o seu resgatador legal. Mas tem um problema. Tem um outro parente que está na minha frente. Ele tem um direito legal sobre você. Primeiro temos que decidir a burocracia dele. Boaz permite que ela fique naquela noite ali com ele, sem fazer nada com ela, só ela dormindo. Ele, meu Deus, que mulher está aqui nos meus pés. Ao amanhecer ela vai embora, leva de novo comida para casa. E quando ele então acorda, ele vai fazer aquilo que era feito nos momentos de negociação, que era ir na porta da cidade, chamar aqueles que queriam fazer um negócio para a porta da cidade. O negócio era: resgatador, quando o parente passa, resgatador, tem uma pendência aí. A mulher voltou, Noemi, trouxe 2 mulheres também viúvas com ela. Você é o responsável legal por isso. Você tem que assumir então o governo, o cuidado, o suprir de comida e essas mulheres. O resgatador olha e fala: não, pode ficar para você. Por quê? Porque certamente esse homem já devia ter a sua família, já devia ter o seu clã, já devia estar totalmente comprometido. Então falou: não é para mim, você pode ficar com tudo isso. Boaz aproveita o momento e fala: então que fique claro para todos, no dia em que você adquirir, que eu vou adquirir a Noemi, a moabita Ruth, eu estou adquirindo também a viúva do falecido, para manter dele a sua herança. Está comigo e adquiro o direito de ter como mulher a moabita. Todos são testemunhas disso. E na porta da cidade se firmou este compromisso, e os líderes disseram para ele: somos todos testemunhas. E aí vem uma voz profética no ar. E a voz profética é o seguinte das testemunhas. Escute isso. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Seja poderoso em Efrata e ganhe fama em Belém. Boaz se casou com Ruth, ela se tornou a sua mulher, ela engravidou e ela teve um filho. E aí, como Deus não esquece de ninguém, o canto da terra muda. Lembra da Noemi que disse: não me chame mais de agradável, eu sou amargurada. O texto diz que Noemi então pega esse menino no colo e passa a cuidar do seu neto. E que ela ama esse menino, ela vira babysitter oficial. E ela fala, a terra fala para ela, o povo fala para ela: Noemi, você tem agora uma nora que é melhor que 7 filhos. Agora você tem esse netinho. E ela vai cuidando dele e fala: Noemi, olha que lindo, tem um filho. Noemi tem alguém para cuidar. E deram um nome para esse menino de Obed. E o livro termina essa história dessa forma: casamento, final feliz, deu tudo certo, tanto para Noemi quanto para Ruth. E termina com a frase fantástica que é: Boaz, marido de Ruth, gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi. A bisavó do rei Davi, uma moabita, que no momento da vida de encruzilhada, de vou para cá ou vou para lá, toma uma decisão. E essa decisão muda a sua história, mas não só a sua. Ela entra na genealogia do rei Davi. Entrando na genealogia do rei Davi, entra na genealogia de Jesus. Ela, agora preste atenção, ela abandonou os seus deuses de Moabe. Ela abandonou a sua terra. Abandonar a sua terra não é fácil. Ela não conseguiu cuidar somente da sua própria vida e dizer: estou livre, está tudo bem. Mas ela não teve coragem de virar as costas e seguir o seu destino. Uma moabita inclusa nos inimigos, nos dramas da saga de Israel, converte-se ao Deus de Israel, passa a ser povo de Deus, habita na terra do povo desse Deus que ela adquiriu.
A escolha do Deus de Noemi, a escolha do povo, a escolha da terra mudaram a vida desta mulher para muito melhor. E tudo isso só aconteceu porque ela colocou, escute isso, o amor ao próximo em primeiro lugar. Naquele momento ela não tinha consciência daquilo tudo que Deus poderia fazer. Ela segue o seu coração, as suas sensações, baseado no seu amor. Ela não vem com um discurso de e Deus me tocou, eu irei te seguir, e Deus me deu um sonho. Deus não está nessa equação pré-ida. A equação aqui é, eu não posso te deixar. Então, se eu não posso te deixar, o que está incluso nisso é você, é o seu povo, a sua terra, o seu Deus. Eu aceito tudo. É um momento de decisão na nossa vida que abre das tempestades um arco-íris ou nos leva para abismos. Na prática, primeiro aos solteiros. Geralmente quem espera encontrar alguém vive a solidão. E a solidão, escute isso em nome de Jesus, pode te fazer perder o foco da vida. Qual é o foco da vida? O foco da vida aqui não é a vida da terra, de eu trabalho, tenho dinheiro, compro pão, volto para casa, compro a minha casa, um carro. O foco da vida que Deus deixou para nós é: ame a Deus acima de tudo, ame o seu próximo como a si mesmo. A solidão não pode tirar esse teu foco de olhar primeiro e amar a Deus e amar ao próximo acima de tudo. Essas ações de amar a Deus e amar ao próximo, elas geram beleza, elas embelezam o ser humano, elas fazem ser humanos ficarem mais atraentes para qualquer um, e o contrário também é verdade. Quando você vê alguém frustrado, próximo de estados melancólicos, com a possibilidade de descer mais ainda com doenças, com depressões e etc., não há algo atraente nisso. Mas a beleza de um ser humano que vibra em fazer algo pelo outro, isso é cativante. Quando você vê alguém que ama a Deus e tem Deus nos seus olhos, isso é cativante. Então, aos solteiros, foque no que tem que ser focado, foque em Deus, foque no próximo, confie em Deus e o ame, ame o seu próximo e busque possibilidades para amar, e você será amado no tempo dele. Aos casados, a Moabita nos ensina que o amor deve ter um comprometimento total e absoluto. Deus, terra e povo. Eu tenho falado isso muitas vezes aqui sobre a história de Israel. Deus, a terra e o povo. Mas eu quero hoje estender um pouco mais para essa aplicação para mim e para você. É fé de viver onde Deus quer que eu viva. Fé para você viver aonde Ele quer que você viva. É participação em um grupo, em uma comunhão, que o Novo Testamento vai chamar de a comunhão dos santos. Portanto, escolha Deus em qualquer encruzilhada da sua vida, seja num leito de morte, seja numa despedida, seja num novo começar ou num recomeço. Escolha Deus, pergunte aonde está Deus nesse momento, como eu coloco Deus acima nessa circunstância, e o Espírito vai te soprar nos ouvidos o que fazer quando você olha para Ele e fala: eu quero escolher a Ti nessa minha encruzilhada. Segundo, que Ele guie a nossa geografia, que Ele guie o nosso chão. Aonde é o chão que eu devo estar? Tudo isso sinônimo para a terra. Qual é a terra que Ele me colocou? E às vezes a terra é a terra da fome, e às vezes é a terra da abundância. Não importa.
Mas, Senhor, eu quero entender qual é a geografia que eu devo estar. E por último, sejamos parte do povo dele. Do povo que anda, que cresce, que vive, que se alimenta e se encoraja e dá força um para o outro. Mas jamais, jamais, para encerrar, limite os seus olhos à terra que Ele tem dado, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe, não só a sua, não só a minha, mas todo o planeta. Então se coloque diante dele dizendo: Senhor, seja lá onde eu for útil de alguma forma, eis-me aqui para o teu serviço, para impactar a terra, tendo Deus como Senhor, sendo parte de um povo. Oh Senhor, tua palavra é fantástica, Senhor, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Eu te suplico, grande Deus, ajuda-nos a aprender com o exemplo desta Moabita. Ajude-nos a aprender com Noemi e a sua visão. Ajude-nos a aprender com essas mulheres, tuas servas. Ajude-nos a colocar Deus em todas as nossas encruzilhadas e discernir dele o que fazer. Ajude-nos, Senhor, a andar na terra que o Senhor quer que andemos. E ajude-nos a ser povo e povo teu, sacerdócio teu, nação santa, povo exclusivo de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Independente do status que vivamos, Senhor, aqui nessa pluralidade de pessoas, que seja Deus a nossa direção para colhermos frutos surpreendentes, como colheu a Moabita. Que assim seja.